Irmãos, antes que eu comece a ministrar a palavra de Deus, eu queria, como ontem a maioria não conhecia o que a gente fazia, eu decidi fazer hoje de manhã a apresentação de algumas coisas. E vou começar pelos livros. Por 10 anos a gente cuidou de jovens numa igreja local, de forma fixa, e eu pude colher da vida deles perguntas que todo adolescente tem. Foi muito interessante, irmãos, porque saiu cada pergunta que eu não imaginava que era dúvida deles. Por exemplo, com quantos anos eu posso começar a me relacionar? É uma pergunta boba. E é uma dúvida que todo mundo tem. Por quê? Porque nós como pais não sabemos quando liberar os filhos. E nós como líderes, por exemplo, líder de célula, quando que você pode abençoar alguém para começar a relacionar? Irmãos, isso é muito sério, porque quando você erra o tempo, você tem consequências graves na sua vida. Então eu até sempre conto isso, que eu estava num congresso de jovens, parecido com esse, e eu vi uma menina orando, irmãos, e ela falava assim: Deus manda o varão, e gritava, falava 3 palavras em línguas e 2 em português, e ela falava, e Deus manda para mim o varão. Falei, uai, me chamou a atenção a oração. Na hora que eu olhei para ela tinha 11 anos, fiz cara de profeta, dedo de profeta, pontei o dedo, fiz: Deus vai mandar o varal para você pendurar a roupa da sua mãe, minha filha. Que negócio é esse de varão? Varão. O que relacionar, por corte ou por namoro? Eu não quero me relacionar por corte, eu não quero viver romance real. Então como que eu faço para ter um namoro mais santo? O namoro virtual é pecado? Hoje as pessoas, elas vivem uma second life, ou seja, elas estão conectadas o dia todo. E os meninos da igreja pegam o celular, eles digitando no WhatsApp, parece um príncipe. Digita 1000 palavras por minuto, uma digitação rápida. Aí você chega na vida real, o menino chega perto da menina da igreja e fala: e aí, velho? Não precisa nem conversar. No WhatsApp parece príncipe, na vida real um sapo. Incrível. Então, como é que eu faço, irmãos, para a gente poder enxergar essa realidade do mundo virtual? Porque está cheio de fake, e as pessoas estão se frustrando, porque o cara põe a foto do Brad Pitt, mas na verdade, irmão, ele tem uma grande ausência de formosura, sabe, irmãos? É estranho, mas ele vive um mundo paralelo, uma segunda face, que a gente chama de fake no mundo virtual. Eu sou virgem, ele não é. Eu devo continuar esse relacionamento? Beijar de língua é pecado, ficar excitado é pecado. Quando uma relação deve acabar? E como me libertar da masturbação? São 50 perguntas light. Irmãos, esse segundo livro é um livro de discipulado de alunos que a gente usa nas nossas células escolares e nas células universitárias. A gente usa também hoje no GES, que são grupos de evangelismo. Aquele grupo que a gente começa talvez com 4 pessoas, com 3 pessoas, e depois vai virar célula. Então, esse livro ele é voltado principalmente para jovem e adolescente, um assunto bem relevante para eles. Então a gente tem ministrado esse conteúdo, por exemplo, como que funciona? O primeiro capítulo aqui é falando sobre preguiça. Um assunto muito interessante, né, irmãos? Então, por exemplo, preguiça. Eu coloco um texto bíblico, como vocês veem, um texto bíblico, e como a gente faz na escola, a gente mostra para o aluno a importância dele vencer a preguiça. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, sobre preguiça. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Se você quer ser pobre, continua com a sua vida, irmão. Acorda às 10, liga no video show, sessão da tarde, Beethoven 9, ou Lagoa Azul 3, entendeu? Depois malhação. Você está caminhando para a pobreza. Não é eu que estou dizendo não, meu irmão, é a Bíblia. Amém, irmãos? É a Bíblia. Como que eu venço a preguiça? Fazendo a campanha para quebrar as correntes que me amarram na cama. É isso, irmão. É assim que vence a preguiça. Como que vence? Então, o Espírito Santo, irmãos, eu creio que veio dele, porque eu não tinha capacidade para fazer algo assim. A gente criou desafios, como vencer cada tema que a gente prega. Então, por exemplo, como que eu venço a preguiça? Acorde 30 minutos antes do que o habitual. Arrume a sua cama antes de sair para a escola.
Ó, lave as louças. Voluntariamente. A mãe não precisa gritar, não. Obrigado, fala Deus aí, né? Tem umas irmãs identificando. Pratique algum esporte. Saia para caminhar. Vá visitar um velho amigo que há muito tempo você não encontra. Irmãos, vocês entenderam o negócio? Como é que eu venço a preguiça? Então, os temas aqui é muito legal, são 52 temas. E para a glória de Jesus, irmão, sabe, tem sido um sucesso. Uma igreja comprou 300 livros lá na Bahia. E o pessoal tem colocado assim, em prática mesmo, esse livro dentro das escolas e dentro das faculdades. Eu creio que não foi a igreja que comprou, viu, irmão? Foram as pessoas da igreja. E na Bahia. Na Bahia. Irmãos, e você viu aí a camisa Diferentes do Mundo. Isso aqui a gente começou já há 11 anos, que a gente trabalha levando essa marca para a escola e para a faculdade também. Como o jovem está sempre ligado, a gente fez as pulseirinhas e tal. E ali eu também queria indicar alguns títulos aí que a gente vende bem baratos, pulseirinhas R$5, irmãos. A gente vende bem barato, se você mandar fazer. Você vai ver que o custo é mais ou menos esse preço das pulseiras. Os livros também é barato. E tem vários temas de mensagem também, R$5, que você pode comprar. Eu indico, por exemplo, Discipuladores Brilhantes, que eu preguei lá na igreja, no Tadel, que é maravilhoso para líder. Tem outras mensagens também ali que voltadas para a liderança e tudo mais, você pode estar adquirindo ali, e você vai estar investindo. A gente vai estar lançando agora uma linha nova do nosso material em janeiro, né, por causa do carnaval. O carnaval a gente viaja muito, período de fevereiro e março, então a gente vai lançar uma linha nova, todas as pulseiras novas, livro novo e tudo mais. Então, na verdade, esse ano a gente já está finalizando essa linha que a gente está usando de camisetas e pulseiras e tudo mais. Irmãos, vamos para a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Enquanto você vai achando, eu queria agradecer aos pastores dessa igreja, pelo privilégio, né, de poder ter sido convidado para estar aqui, nesse acampamento tão poderoso, irmãos. Isso aqui é tipo um útero, irmãos, amém? Deus está gerando profetas aqui. Obrigado pelos 30 améns, né? Aqui é como útero, né? Deus está gerando pastores aqui, profetas, líderes. 1 Pedro 2, versículo 17. 1 Pedro 2, 17. A Bíblia diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Repita comigo: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Irmãos, essa manhã, como o tema desse congresso é falar sobre santidade, eu queria trazer um dos temas mais importantes para mim. Nós temos entendido, irmãos, lá em Campo Belo, que nós sabemos que não tem como vivermos uma visão do MDA, ou vivermos em células, ou viver essa realidade do discipulado sem esse tema que eu queria ministrar. Queria ministrar sobre uma cultura de honra. À medida que essa igreja crescer, irmãos, vocês vão precisar muito de honra. A honra harmoniza. A honra, ela gera um ambiente onde as pessoas gostam de estar. Então não existe como uma célula crescer se não existir honra. Não tem como uma igreja crescer e continuar crescendo se não houver honra. A honra é a coisa mais importante que nós temos dentro da visão. É mais importante do que a unidade, porque não tem como ter unidade se não tiver honra. Alguma hora vai se chocar. Então eu queria ministrar algo assim, irmãos, que mexe tanto comigo, ministrar sobre essa palavra. Uma cultura de honra. Diga comigo, uma cultura de honra. Então quando nós pensamos em honra, nós vamos pensar sobre reverência. A gente conferir apreço às virtudes do próximo. Eu elogiar, eu enobrecer a outra pessoa, eu enxergar a importância da outra pessoa. Então eu não acredito, irmãos, olha, à medida que uma igreja cresce, nós estamos agora chegando a 160 células, e nós, a cada dia mais, nós temos visto a responsabilidade de vivermos essa palavra,
Porque à medida que eu cresço, imagina, eu chego a 160 células, a igreja chega a 160 células, mas não adianta eu chegar nesse número, sendo que todo dia fecha uma célula. Por quê? Porque houve conflito, o líder não sabe honrar, as pessoas da célula não sabem honrar o líder. Então é um ambiente que ninguém consegue ficar, é um ambiente que ninguém suporta estar, porque não existe honra, ninguém honra ninguém. Um casamento onde não existe honra, ninguém consegue, irmãos. O marido prefere ficar jogando bola a semana inteira, a mulher prefere fazer outra coisa. Uma casa que não tem honra entre os filhos e pai, ninguém suporta ficar lá dentro. É uma casa insuportável de se viver. A honra é a coisa mais importante para se manter a presença de Deus dentro de uma igreja. Uma igreja que não honra a Deus é uma igreja vazia da glória, vazia da presença de Deus, vazia do fogo de Deus. Porque se nós não honramos a Deus, irmãos, nós não seremos honrados por Ele. Amém, irmãos? É a verdade. E eu quero que você entenda isso. Isso não começou na terra, isso começou nos céus. Deus cria um ser nos céus, chamado Ben-Shahar, que ele tinha alguns sinônimos desse nome também, que era Lúcifer, anjo de luz. Mas eu queria ater a esse nome, Ben-Shahar. Ben-Shahar era filho da honra. Ben-Shahar, filho da honra. Deus cria um ser nos céus, que na verdade, a maior característica dele era honrar a Deus. Deus fez em Lúcifer, em Ben-Shahar, o que ele não fez em ninguém. Ele colocou nele uma orquestra de pífaros e tambores, diz a Bíblia. Então aquele ser, ele exalava música. Está aí o nome. Ele foi criado para a glória e para o louvor a Deus, porque o próprio corpo exalava música. Agora você imagina uma orquestra de tambores e de flautas, de pífaros, começaram a tocar nos céus. Quando ele começava a tocar, irmãos, aquele ser, os céus se juntavam, os anjos, querubins, serafins, eles se juntavam, começavam a adorar a Deus. Eu não sei o tom que saía dele, a melodia que saía dele, mas sempre estava proclamando o nome de Santo, Santo, Santo. E aquela melodia começava a ecoar e enchia o céu de incenso. O céu ficava um lugar gostoso, um lugar onde a adoração era genuína e verdadeira, aonde existia honra, aonde os olhos de Ben-Shahar e a vida de Ben-Shahar exaltavam o nome de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe, um ser que glorificava. Além disso, existia no peitoral de Ben-Shahar 9 pedras. Está aí o porquê do nome Lúcifer, porque além de música, ele também brilhava. Ele era um ser que resplandecia e brilhava. Então lá nos céus era um lugar iluminado, um lugar de muita música e um lugar de muito brilho. Irmãos, talvez você está pensando que lá nos céus é parecido com um cemitério, e eu queria te dar a notícia que é muito diferente, viu, irmãos? Porque tem gente que não gosta de música. Eu não sei o que você vai fazer no céu, irmãos, viu? Porque lá é um lugar de muita música, muita adoração. A gente vai ficar uma vida inteira cantando. Então aprenda a louvar a Deus, aprenda a gostar de exaltar e louvar, porque a gente vai ficar a vida inteira lá em cima, dizendo, a gente poder olhar na face a face de Deus e poder falar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te exalto, obrigado por ter sido escolhido, obrigado pelo privilégio de poder ter sido escolhido no meio de uma multidão inteira, e ter o privilégio de viver uma eternidade contigo. Entende que privilégio isso, irmãos? Sabe, Lúcifer foi criado assim. Ben-Shahar glorificava o nome de Deus, Ben-Shahar exalava adoração nos céus. Mas de repente, Ben-Shahar, ele tira os olhos do rei e coloca os olhos no trono. À medida que ele tira esse olhar que estava mirado em Deus e coloca o olhar no trono, cobiçando um cargo e não mais uma adoração, não mais uma exaltação do Deus, a Bíblia diz que Ben-Shahar é lançado dos céus com 1/3 dos anjos. E agora o filho da honra se torna o filho da desonra. O filho da honra, criado para a glória e para a honra de Deus, se tornou o filho da desonra. Como qualquer pessoa traído,
Eu imagino que Deus, como um ser que sente emoções, Deus se entristece com aquele fato, porque não é fácil ser traído. E Deus, ele podia ter criado um anjo, Deus podia ter criado novamente um ser ainda melhor, com características ainda mais abundantes, um ser inovador, porque não falta criatividade. Se a gente olhar um para o lado do outro aqui, a gente vê a criatividade de Deus, por nós sermos todos aqui diferentes um do outro. Tem um que tem o nariz um pouquinho maior, tem outro que é magrinho, tem outro que é gordinho, tem outro que é mais moreninho, tem outro que é mais branquinho, tem gente um pouquinho mais amarelo, tem gente de tudo quanto é jeito, porque Deus não falta criatividade, amém, irmãos? Não falta criatividade para Deus, é assim, Ele criou as nossas digitais diferentes uma da outra. Olha aqui, que habilidade, criatividade, que Deus maravilhoso e criador é o nosso Deus. Ele podia ter criado um ser ainda melhor, só que Ele decide ir dentro de um jardim, pegar o barro, e agora Ele fala assim: agora eu não vou mandar existir um ser, eu vou criar com as minhas mãos o homem. Irmãos, olha que coisa interessante, Deus desce lá em Gênesis, e Ele começa a criar o homem, do pó da terra, do barro. Só que esse homem criado do pó da terra, Deus faz algo que Ele não fez no ser lá em cima. Ele compartilha do DNA dele, Ele compartilha do próprio Deus ao homem, Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e a Bíblia diz que nós somos semelhantes, a imagem e semelhança de Deus. Eu creio, irmãos, que naquele momento, o homem, ele vem como substituto desse ser dos céus. O homem foi criado para se relacionar com Deus, para honrar a Deus, para viver uma vida que venha preencher a lacuna que ficou nos céus. Por isso é que Deus toda tarde, Ele descia no Éden e visitava o homem, porque agora o homem alegrava Ele. Agora o homem que foi criado pelas suas próprias mãos, que possuía um DNA que havia em Deus, um DNA de honra, agora o homem honraria a Deus. O homem foi criado para honrar a Deus, através da vida de Adão e através da vida de Eva. O homem que se relacionava, que via a Deus, que tinha intimidade com Deus, um relacionamento pleno. Um homem que nasceu para governar aquele jardim, um homem que tinha poder de governo sobre um lugar, um homem que tinha um lugar, irmãos, especial, criado num lugar maravilhoso, onde as frutas nasciam, onde não existia muito esforço, não precisava fazer muito esforço ali, porque Deus estava cuidando de tudo. Deus cuidava da vida de Adão, e deu um cargo para ele, que era dar nome aos animais. Então Deus, quando Ele visitava o Éden, Ele perguntava: e Adão, quais animais que você conseguiu dar nome hoje? E Adão, conversando com Deus, como um homem fala a outro homem, com uma intimidade plena, porque nós só conseguimos ter intimidade com Deus se existir honra, amém, irmãos? Não tem como, nenhum homem tem relacionamento com Deus se não existir honra. E assim estava o Éden, era um lugar maravilhoso, era um lugar onde Deus tinha uma relação tão íntima com o homem. Mas de repente, aqui que eu quero que você entenda, de repente, a serpente visita o paraíso, e a serpente, ela lhe dá uma chance para que Adão desonre, porque tudo que o diabo deseja, assim como ele é o filho da desonra, é que nós nos tornemos parecidos com ele. Tudo que o diabo sempre vai trabalhar, é que nós venhamos desonrar. Por isso que ele trabalha na vida da mulher, ele entra na parte frágil, quando a mulher está com fome, porque ele não vai visitar você quando você está bem, quando você está num congresso, quando você está no acampamento. Os irmãos aqui tá jogando fogo no outro, igual Street Fighter, Hayuga um no outro. Irmãos, o diabo não vai te visitar aqui, nesse congresso, ele te visita na segunda-feira amanhã, na terça, na quarta, ele não te visita na igreja. Só que eu quero te dizer que todos nós seremos visitados. Você está julgando praga? Não. Todos nós teremos uma chance de desonrar a Deus. Todos nós. A serpente, sagaz como só ela convence a mulher de comer daquele fruto que Deus não permitia. E naquele momento, irmãos, o jardim do Éden, um lugar tão maravilhoso, um lugar que alguns consideram como um lugar espiritual, um lugar único,
a desonra entra. E à medida que a desonra entrou no Éden, eles perderam o direito da presença de Deus, irmãos. Eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos do jardim. E agora, acabou a intimidade. Eles perderam a comunhão com Deus. E Deus, Ele faz algo que me choca muito. Ele coloca as três partes envolvidas no processo de desonra. E Ele fala à serpente: serpente, como você está envolvida nisso? Eu lanço uma consequência sobre a sua vida. Agora você vai se alimentar do pó da terra. Ele lança uma palavra sobre a vida do diabo. Ele fala: agora você vai se alimentar do pó da terra, que na verdade é o símbolo do pecado. Serpente, você se alimenta do pecado agora. E ele olha para a mulher, Eva, e Deus lança uma consequência sobre ela, porque toda desonra tem uma consequência. Ele olha na vida de Eva e fala: Eva, agora sentirás dores de parto. Dores de parto, uma consequência sobre o corpo. E a terceira consequência agora, a consequência mais séria. A consequência mais séria vem sobre o homem. O homem como governo, como sacerdote da casa, como cabeça do lar. Deus dá uma consequência para ele que não deu para outro. Ele olha nos olhos de Adão e fala: Adão, por causa do seu pecado, a terra produzirá espinhos e abrolhos. Diga comigo: espinhos e abrolhos. Irmãos, espinhos, a palavra espinho, ela aponta para maldição. Quando desonramos, estamos trazendo sobre a nossa vida maldição. Na Bíblia nós encontramos homens como Davi, que depois do pecado com Betseba, concebido, deu à luz a um filho, e o filho morre. Toda a geração de Davi tiveram problemas sexuais, familiares. Sabe por quê? Porque na desonra de Davi, ele trouxe maldição sobre a casa. Não é que Deus não perdoa, mas toda desonra tem uma consequência. E aqui, Deus olha para Adão e fala: a terra produzirá espinhos, ou seja, agora a terra será maldita. É por isso que Jesus, irmãos, quando ele morre, ele coloca uma coroa porque ele carregou toda a maldição que existia contra nós, irmãos. Jesus colocou sobre si. Então ele carrega a maldição. Na cruz é o lugar onde ele carregou todo o pecado e toda a maldição. Agora tem uma coisa também que me chama muita atenção, porque além de espinhos, a terra produziria abrolhos. Diga comigo: abrolhos. Abrolhos são plantas que dá em rios, como lá na Amazônia. E eles nascem e eles são entrelaçados um no outro. E é muito interessante que quando essas plantas se espalham na água, nem embarcação consegue passar. Os barcos ficam encalhados. Quando o barco tenta ir, ele fica encalhado nas plantas, tem que cortar todas as plantas para conseguir passar. Na Bíblia, barco significa ministério. Existem ministérios na igreja que não andam. Existem células na igreja que não caminham. Existem casamentos na igreja que não avançam. Existem jovens na igreja que não conseguem crescer. Sempre são medíocres, medianos. Sabe por quê? Processo de desonra. O processo de desonra produz na nossa vida abrolhos. E esses abrolhos nos impedem de ir. Engarra o barco fica preso. E eu vim, irmãos, nessa manhã, para a gente conseguir tirar esses abrolhos que está te impedindo o seu crescimento. Nós precisamos arrancar isso. O teu casamento vai voltar a crescer, a sua área profissional vai voltar a crescer, a sua célula vai voltar a crescer. Irmãos, eu creio que essa igreja experimentará o maior crescimento dela jamais visto até hoje, irmãos. Sabe por que nós vamos tirar o abrolhos? O Senhor começou a ministrar. Olha, eu tinha tanta mensagem para pregar, irmãos. Eu podia estar arrancando riso de você, eu podia estar arrancando aplausos de você, mas eu não vim pregar o que você quer ouvir. O Senhor falou claramente comigo: eu vou levantar uma igreja, nessa igreja, uma cultura de honra. Eu vou levantar nessa igreja pessoas que honram.
Os abrolhos é isso que impedem a nossa ida. Aí fica na igreja, irmãos, fica tentando fazer. Só que existe desonra. Eu queria te dizer aqui nessa manhã, existe uma honra que é dada a Deus. Existe uma honra que é dada aos pastores. Existe uma honra que é dada ao seu líder. Existe uma honra que é dada aos seus pais. Existe uma honra que é dada ao seu professor. Existe uma honra que é dada ao seu patrão. Todo, irmão, ambiente, para que permaneça em comunhão, precisa haver honra. Eu desconheço o ambiente que dá vontade da gente ficar, irmãos, que não tem honra. Na primeira desonra da célula, quando as pessoas começam a falar uma da outra, fofoca quando entra na célula, sabe o que acontece com a célula? Acaba, porque entrou a desonra. Entra no processo que Adão e Eva passou. Todo o processo de espinhos e abrolhos, as consequências de uma vida que não honra. A consequência de pessoas que não honram. Quando eu comecei a entender isso, irmãos, olha, quando Deus começou a ministrar isso na minha vida, eu comecei a observar tudo. Eu comecei a observar que os casamentos não estão durando mais. Eu me lembro quando eu cheguei em Campo Belo, eu comecei a olhar, porque a gente ficou 10 anos fora. E quando eu cheguei em Campo Belo, irmãos, eu olhei para uma esposa, estava com outro marido. E o marido estava com outra esposa. Eu achei que era swing gospel. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, irmão. Sabia que podia trocar? Eu assustei quando nós chegamos e começamos a olhar na praça, na igreja. Pastores que faziam 3 casamentos da mesma pessoa, na mesma igreja, irmãos. Isso nem o padre faz. Nós não podemos prostituir a igreja. Isso aqui continua sendo casa de Deus, irmãos. Isso aqui é lugar de honra. A verdadeira adoração que sai da sua vida não é a música que você canta, é a promessa que você diz que ficaria com a sua esposa até o fim. Na luta, na guerra, na doença ou na saúde, na ausência, na abundância, você prometeu no altar. Isso é a verdadeira adoração. Eu conheço alguém que adora e honra a Deus quando ele cumpre o que promete. Honra. Por que que estamos vivendo tanto essa imoralidade dentro da igreja? Porque não existe honra. Por que que toda noite você vai lá na telinha e vê mais um filme pornográfico? Por falta de honra. As esposas que não honram o marido. Homens que não honram a esposa. Ficam numa seca. Parece deserto do Saara o menino. O homem procura um meio para satisfazer a necessidade dele, fisiológica do corpo. Vai para a pornografia, procura uma amante. Sabe por quê? Porque não existe honra. A honra está acabando com a sua casa. Irmãos, eu aprendi no EDD. Vou até ensinar a técnica. Você, marido, está na seca, e o solteiro aprende para praticar no futuro. Se você estiver passando por isso, você vai pregar para sua esposa: deita atravessado na cama, travessa na cama e abraça a Bíblia. Aí a irmã já está fazendo os afazeres, sempre a mulher deita depois do homem. Aí quando a mulher chegar no quarto, aí você desperta, acordei. Você olha nos olhos da irmã e fala: paz do Senhor, com a Bíblia abraçada, irmão. Nós vamos meditar na Bíblia hoje. Abre 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, por favor, irmã. Aí vai abrir. Aí você pede ela para ler. Aí vai falar assim: o seu corpo não é seu, mas é meu. Peraí. É isso.
Aí você fala assim: peraí, irmã, pega a Bíblia NVI para mim, por favor. Aí pega outra Bíblia, para ver se não está mentindo, né, irmã? Versão. Mas a mulher não é dona do seu próprio corpo, senão o marido. É isso mesmo, irmã, que está dizendo? É isso. Aí você entra na terra que manda leite e mel, irmãos. Você tem que provar na Bíblia. Só que tem marido também que está querendo sacar o que não planta. Não dá um presente para a esposa, nunca leva a esposa para comer fora. Tiago, eu estou duro, coloca a mesa no quintal. Compra uma paçoca para ela, um bombom, R$1, não é possível, irmão. Ninguém suporta uma casa assim, porque não tem honra. E quando a desonra entra dentro de uma casa, irmãos, está tudo em desonra. Coloca a célula lá dentro. Marido, um beicinho, que marido, irmãos, quando não tem em casa, fica assim, mal-humorado, né, esposa? Não é assim? Fica uma seca. Não tem honra. Aí entra uma célula num ambiente de desonra. Faz de tudo. O pastor coloca o óleo ungido, unge a porta, para ver se dá certo. Nada, irmãos. A única coisa que você está precisando é você resolver com seu marido. Seu corpo não é seu. Mas caso, continuemos versículo 5 de 1 Coríntios 7. Mas caso, se vocês forem ter um período de abstinência, que seja de mútuo acordo. Então é o seguinte, tem mulher também, irmãos, vou citar um exemplo aqui simples, que a mulher tem um desejo menor do que o do homem, e o do homem tem um desejo pelo menos 10 vezes maior do que o da mulher. É a verdade isso. Os jovens possam aprender isso. Então não é sempre que você tem desejo, só que você precisa, irmãos, zelar e cuidar do seu marido, honrar ele em tudo. Por mais que não vai chegar no ato, mas você cuida dele, zela, dá carinho, dá um beijinho. Eu fico percebendo que a Aline, ela zela por mim, irmãos. Como eu viajo sempre, a Aline, ela está vendo que eu vou viajar, ela já prepara tudo, irmão. Já vem com a camisola rosa, já prepara tudo. Quando eu chego de viagem, é honra, irmãos, é honra. Olha aqui, cheguei de viagem esses dias. Na hora que eu cheguei tinha cartaz: seja bem-vindo, o melhor marido do mundo. Aí estava assim: seja bem-vindo, o melhor papai do mundo. Eu entrei na minha sala, estava lá. Então dá prazer de chegar na minha casa de novo. Tem marido que quer ficar no emprego, irmão, dobra o turno, porque não tem prazer de chegar na sua casa, não tem prazer de entrar na sua casa, porque não existe honra, irmãos. Sem honra, ninguém suporta. Esse dia eu cheguei em casa, a Aline tinha feito uma torta de banana, que é a sobremesa que eu mais gosto. Cheguei lá honrando. Quantas vezes que eu chego em casa, tem lá uma lasanha, que eu adoro, coisa que eu gosto, ela me agrada, irmãos, porque é honra. Quanto mais ela me honra, mais ela ganha de mim, irmãos, entende? Sabedoria. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói a casa com as suas mãos. Tola com a sua mão destrói a sua casa, mas a mulher sábia edifica o lar. Eu estava pregando esses dias, eu fui sair de viagem. Aí quando eu cheguei no hotel, eu abri a mala, irmãos, tinha assim uma camiseta, uma carta,
Uma camiseta, uma carta. Uma camiseta, uma carta. Uma camiseta, uma carta. Uau! Honra. Perceba o seguinte, irmãos. Quando que seu casamento começou a piorar? Quando a honra acabou. Estou mentindo, irmãos? Só foi a honra tirar a honra de dentro da casa. Dá vontade, irmãos, quando você vê uma mulher tão sábia assim. Por isso que não é o homem que edifica a casa, é a mulher. Quanto mais a mulher honra o marido, quanto mais ela é sábia, edifica a casa, mais o marido dá vontade, irmãos, de poder abençoar ela. Mais o marido se torna fiel. Mais o marido vai querer fazer alguma coisa para agradá-la. Isso é automático. Só que nós vivemos uma realidade contrária. Nós vivemos uma igreja aqui orgulhosa. Porque honra é fruto de pessoas humildes. A desonra é fruto de pessoas orgulhosas. Não tem como honrar, irmão, se existir orgulho no nosso coração. Não existe honra com orgulho. Aprenda a honrar. Honra aquilo que Deus te deu. Honra seu marido, honra sua esposa, honra seu namorado, honra sua namorada, honra eles. Começa a praticar honra agora. Você que está noivo, começa a honrar. Honra a vida dele. Seja criativo. Sabe, abençoa a vida daquela pessoa. Diz o tanto que ela é importante. Porque tem marido que só olha quando o sal passa. Mas todo dia está perfeito e nunca elogia. Mas no dia que faltar sal ou passar sal, mas está muito salgado. Mas nunca falou nos dias que estavam perfeitos a comida que a esposa fez. Então é verdade, sem honra é impossível vivermos nos lugares. Irmãos, olha para mim aqui. Um dia, estava pregando e ensinando sobre honra. Estava pregando na igreja. Estava tão cheio a igreja. E a minha família tinha vindo. Toda ela estava na igreja. Minha irmã, minha mãe, meu irmão, todo mundo. A tropa toda, porque pobre não faz filho, faz tribo. Está todo mundo na igreja. Aí o Senhor falou assim comigo, irmãos. Na verdade eu nem sabia que era Deus. Eu escutei uma voz falando: nessa noite você vai honrar a vida do seu pai. Eu ouvi a voz aqui, irmãos. Eu não sabia, já estava no final da mensagem. Falei, gente, vamos orar. Que eu achei que era o diabo, irmãos, falando alguma coisa aqui, vindo trazendo uma pressão na minha vida. O Espírito Santo falou claramente comigo, irmãos, falando: olha, não é o diabo, sou eu, Espírito Santo. Porque o diabo nunca te leva a honrar ninguém. Ele é filho da desonra. Não existe honra nele. Mas no Espírito Santo ele é abundante em honra. E ele falou: olha, honra a vida do teu pai. Irmãos, foi interessante, porque eu falei: olha, fica de pé, pai. E na hora que eu olhei para ele, o meu olhar era o olhar que Jesus via ele, da forma que Jesus via ele, não era o meu olhar. Eu comecei a enxergar coisas no meu pai que eu nunca tinha visto. E eu comecei a honrar ele. Eu falei: olha, pai, o Senhor não me deu nenhuma herança. O Senhor não deixou um legado de herança para mim, mas o Senhor me deixou Cristo. Eu queria honrar o Senhor porque eu sentia vergonha do Senhor. Quando os meninos perguntavam na escola: o que seu pai faz? Eu falei: é dono de fábrica de costura. Eu dava incrementada, porque meu pai era um alfaiate, fazia calça. Eu tinha vergonha da profissão do meu pai. Eu tinha vergonha daquilo que ele fazia, porque eu queria que meu pai tivesse uma profissão melhor. Eu queria que ele tivesse outro cargo. Porque quando as meninas perguntavam lá na escola: o que seu pai faz? Dava vontade de falar, né, irmão? Falar: meu pai é médico, enchia a boca. Eu tinha vergonha do meu pai. Meu pai era dono de uma fábrica de costura que só tinha uma máquina, irmãos. Mas eu incrementava. Tinha vergonha de tudo. Eu me lembro quando eles me perguntavam: onde você mora? Eu apontava para o meu vizinho. Porque a minha casa era uma das mais feias da rua. Não tinha laje, não tinha nada, aquelas telhas velhas, feita tudo de forro, cheio de ninho de pardal, irmão. Eu cresci alimentando aqueles pior que batia lá em cima da minha cama. Terrível.
Eu nunca vi tanto ninho de pardal que dava em cima daqueles forros, daquelas casas velhas, não é? Só mais antigo aí. Desculpa falar antigo, mas mais experiente. Sabe, irmãos, uma casa tão simples, de madeira velha, parede velha, herdada da minha avó, onde a gente morava. Eu tinha vergonha de tudo. Só que quando o Espírito Santo me tocou, irmãos, eu comecei a enxergar os meus pais com honra. Honra, eu olhei para eles, eu falava, nossa, eu estou enxergando coisas que eu nunca vi. Então quando eu olho para o meu pai hoje, irmãos, desde aquele tempo, quando eu olho para ele, eu não vejo alguém que não tem sucesso, eu vejo muito sucesso para ele. Na verdade, eu não conheço nenhum gestor financeiro como ele. Ganha um salário mínimo, guardinha na poupança. Você é o maior gestor financeiro, já houve. No meio de uma crise, ele guarda dinheiro até hoje na poupança. Quando eu olho para o meu pai, eu vejo que ele tem valores únicos. Ele está casado com a mesma esposa há 50 anos. Ele pode fazer um tema de uma mensagem, casados para sempre. Meu pai, apesar da sua simplicidade, ter feito só até a 3ª série, o meu pai, irmãos, ele cria um filho doente, com problemas psicológicos a vida inteira, de uma forma única. 40 anos o meu irmão tem, esquizofrênico. Eu me lembro um dia que eu cheguei na minha casa, meu irmão estava batendo na minha mãe, espancando a minha mãe. Irmãos, eu desci da cruz, fiz book de UFC, falei, eu vou partir meu irmão no meio, porque não é fácil ver o seu irmão bater na sua mãe, irmãos, é fácil. Eu queria pancada nele, irmãos. Eu ia descer e bater nele. Aí meu pai entrou na frente, e ele falou uma coisa para mim: não faça isso com o seu irmão, porque seu irmão não sabe o que faz. 50 anos preparando banho para ele, fazendo barba dele, irmão, 40 anos aliás, fazendo barba, preparando jantar, tudo, janta para ele lá, tudo. Tem um ditado no mundo que diz assim, que Deus dá filhos especiais para pais. Irmãos, meu pai é melhor do que eu. Eu só consegui enxergar isso quando o Espírito Santo colocou honra dentro de mim. Eu nunca consegui enxergar valor no meu pai. Só que na medida que o Espírito Santo ele foi me tocando, ele foi me enchendo, eu consegui enxergar meu pai pelo valor que ele tem, e não por aquilo que ele não tem. Eu enxerguei as virtudes do meu pai, não os defeitos, porque todo mundo tem defeitos. Comecei a honrá-lo, a olhar para ele com um olhar de honra. Porque não é o meu diploma que faz melhor do que o meu pai. Não é nada que eu curse ou eu fiz. Não é o sucesso profissional que eu tenho que me faz melhor do que o meu pai, irmãos. Não é meu salário, nem nada disso. Meu pai durou uma vida inteira servindo a Deus. Ele honra a Deus ainda na igreja. Está lá fiel, por mais que ele dorme nos cultos, porque a igreja é bem tradicional. Mas está lá, irmãos, o Espírito está recebendo a mensagem. O pastor prega baixinho lá na igreja dele, facinho dormir. Mas meu pai é nobre. Sabe qual que é o problema nosso, irmãos? Que nós queremos uma igreja que cresça, só que famílias fracas, jovens que pulam aqui, dançam, não tem problema nenhum de fazer isso, irmãos. Mas você chega na sua casa, você é um péssimo filho. Você não honra a vida da sua mãe, não honra a vida do seu pai. Seu pai paga a faculdade sua e você nunca honrou ele. Sabe qual que é o problema? É que no dia do velório do seu pai e da sua mãe, você vai estar lá chorando. Irmão, você já foi em velório de pobre? Já foi? Eu vou direto. Chororô, uma gritaria, sobe em cima do caixão, esfrega a cara naquele pó de arroz do defunto, fica tudo branco. Fala, pai, tu és o melhor pai que existiu, tu és a melhor mãe que já houve. Aí grita, fala, mãe, eu te amo, não vai embora. Mas em vida nunca falou isso. Você não é crente, você pensa que é crente. A Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias se prolonguem na terra. É bíblico, irmão. Você está achando que eu estou pregando uma invenção aqui? Se você não honra teu pai, as coisas não vão bem.
É por isso que abrolhos cercam a sua vida. Você tenta crescer na empresa, não vai. Tenta fazer um curso, muda de curso, nada dá certo. Talvez você não precise de uma campanha nova. Você precisa orar mais, você precisa honrar o teu pai e tua mãe. É isso que vai fazer você crescer. Porque depois que morre, não adianta você gritar que ama. Depois que morre, não adianta abraçar. Tem que honrar em vida. A única honra que existe é em vida. Olha, irmãos, eu falo com tanta vergonha disso, mas quando a minha mãe estava com câncer, foi a única vez, irmãos, que eu fiz assim: olha, Deus, eu coloco a vida da minha mãe, cura a vida dela, Senhor, protege a vida dela, eu estou tão longe dela, então cuida dela, Senhor, porque eu não estou presente. Foi a única vez que eu orei pela minha mãe, porque o ser humano tem esse defeito, só valoriza quando está perdendo. Quando está perdendo, aí começa, mas apareceu uma honra enorme, mas em vida não. Aproveita, irmãos. Olha, depois que a minha mãe passou pelo câncer, eu comecei a orar por ela. Falei: Senhor, dá muitos anos de vida para ela. Comecei a orar por ela. Falei: Senhor, preserva, eu quero que ela veja as minhas filhas grandes, crescendo em Deus. Eu quero que ela veja o nosso ministério avançando, para que ela tenha orgulho de nós, para que ela veja que a semente que ela plantou dentro de mim permaneceu. Eu quero que a minha mãe contemple, que ela seja honrada em vida, não morta. Eu quero que ela seja honrada em vida, que eu possa dar coisas que eu nunca dei para ela. Me permita isso, Deus. Eu oro assim, irmãos. Minha mãe passou do câncer, já tem mais de 5 anos que ela passou, está viva lá. Eu sei, irmãos, que eu não sou perfeito, mas assim, eu tenho prazer de poder ter honrado ela antes dela que ela morra. Eu tenho o privilégio de ter pedido perdão para o meu pai antes que ele morra. Eu tive esse privilégio, irmãos, de honrar eles em vida. Aí você fica vivendo um evangelho que pensa que o evangelho é só ir na igreja. Não, irmãos, a Bíblia diz: não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Se você não chegar na sua casa e esse acampamento te dá uma resposta que mude a situação, você ligar para o seu pai, você ir no seu pai quando você chegar lá, adolescente, e dar um abraço nele, um abraço na sua mãe, dizer: eu quero ter um comportamento diferente a partir de agora, eu quero viver de uma forma diferente, eu quero fazer coisas que eu nunca fiz, eu quero honrar vocês. Se isso não acontecer, irmãos, não valeu de nada esse acampamento aqui, me perdoe. Se você não começar a honrar seus líderes, se você não honrar, todo o esforço que vocês tiveram vale a pena? Se não mudar, o sacrifício de levantar o recurso divino, irmãos, se você quiser ir para um clube, você pode ficar sócio de um clube lá em Betim, em Contagem, que é maravilhoso, tem piscina, tem campo. Aqui tem um alimento para você que pode mudar seu destino. Divertir é muito legal, brincar, nadar, fazer tudo que nós fazemos aqui, é vivermos em abundância, é privilégio de Deus para nós, mas precisa mudar algo dentro de nós precisamos chegar e dar uma resposta àquilo que Deus está nos dizendo, nós precisamos ser a resposta dessa mensagem, alguma coisa tem que mudar na nossa vida, porque senão não adianta nada. Tem discipuladores aqui, que só bate no discípulo, nunca honra, só carne, muda de vida. Irmãos, o pastor Eibe sempre ensina que todo método de discipulado e de disciplina tem que ser feito com amor. É o sanduíche, pão, carne, pão. Diga comigo: pão, carne, pão. Então você, pai, você precisa honrar a vida dos seus filhos, não é só eles que devem honrar você. A Bíblia diz que Deus irá converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então, quando você vai levar a disciplina para dentro da sua casa, que é de Deus, nós entendemos isso. Você tem que fazer com amor, com sabedoria, da forma que Deus ensinou. Então entra com pão, chega para a pessoa, fala: olha, líder, você é tão precioso, você tem um grande chamado de Deus.
Deus vai te usar muito, muito, muito. Aí você põe uma vírgula, fala assim, mas você fez isso. Essa conduta sua não está certa. Você não poderia ter ido nesse lugar. Você é um grande homem de Deus. Você não pertence mais a isso. Você deve se arrepender desse pecado. Aí você volta com o pão, fala assim, olha, mas eu acredito no seu ministério. Eu acredito que você será um grande homem de Deus. Você caiu, mas eu acredito em você ainda, irmãos. Entende isso? Pão, carne, pão. Agora tem gente que é só carne. Você não presta, discípulo. Você não vale nada, esse menino não quer saber de nada. Fica falando mal das próprias ovelhas que deu Deus na cela para ele. Está lá a célula, fica falando, ninguém quer nada com nada. Você, irmãos, olha, a sua célula é a sua cara. Não existe honra em você, não existe honra na sua célula. Você não honra ninguém, você quer ser honrado. Na onde que você aprendeu isso? No livro do Harry Potter, foi? Na onde, irmão? Deus está trazendo uma cultura de honra. Aprenda a honrar. Quando você receber alguém na sua célula, seja, irmãos, seja a pessoa mais amorosa com ela. Transborde amor que existe dentro de você. Transborde honra. Quando você colocar um discípulo para pregar na célula, primeira vez que ele está pregando, você fala assim, nossa, nunca vi um negócio desse, eu acho que você é o próximo Benihim. Nossa, cara, que pregação. Irmãos, elogia. Porque você só quer elogio para você, irmãos. Você só quer elogio para você. Você gosta de ser apalpado no seu orgulho, mas você não elogia ninguém. Vou te falar, você não está vivendo o reino de Deus. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus é quando eu considero o meu próximo melhor do que eu. Sabe o que eu faço com os meus discípulos? Eu olho para eles e falo, olha, você está me vendo pregar, mas vocês vão pregar melhor do que eu. Existe uma porção dupla sobre vocês, bíblica. Vocês vão fazer obras maiores do que eu. Se eu for em 5 países, eu creio, irmãos, que meus discípulos vão em 10. Eu creio, eu profetizo na vida dele. Vocês vão pregar melhor do que eu. Vocês vão fazer tudo melhor do que eu. Vocês vão multiplicar muito mais células do que eu. Vocês vão ser grandes. É assim que eu profetizo sobre a vida deles, irmãos. Porque eu desejo, no fundo do meu coração, que eles alcancem muito mais do que eu alcancei. Eu não quero a glória de nada. A glória daquilo que Deus faz é dele. É dele. Nós estamos aqui para gerar um ambiente de honra. De honra. Onde não há picuinha, não há fofoca, onde eu enobreço, eu quero elogiar as virtudes do meu próximo. Então quando o pastor prega, chega para ele depois do culto e fala, pastor, que pregação maravilhosa. Não é, irmãos, para o coração dele se encher de orgulho, não, para que ele se sinta honrado e sabendo que valeu a pena um dia ele largar tudo para poder servir vocês. Isso com cada líder, com cada pastor, com cada um aqui que está cuidando desse acampamento. Irmãos, eu já fiz mais de 10 acampamentos na minha vida. Eu sei o trabalho que dá para fazer. Você não imagina o que está atrás dos bastidores. Aí você só chega para o Jefferson, olha para ele e fala assim, mas está faltando copo, mas está faltando água, a piscina precisava esquentar um pouquinho, põe uma serpentina lá, a comida só tem massa. Só vê defeito, irmãos. Você me perdoe, mas você não está enxergando como Jesus enxerga. Você está gerando um ambiente aqui de desonra. Ninguém suporta isso. A honra, ela tem que começar no mais pequenininho, chegar no mais grande aqui, irmãos. Nós precisamos aprender a honrar. Uma via de mão dupla. Honra que é dada aos filhos, aos pais, dos pais aos filhos, é subindo. É honra dada aos pastor, a ovelha, pastor. Uma honra. Nós construímos esse ambiente aqui. Aí os casamentos vão ficar fortes, as células vão ficar fortes, a juventude vai ser forte, sabe? Pessoas que honram, que sempre estão honrando, que sempre estão honrando, gerando esse ambiente tão gostoso de estar, levantando uma cultura de honra a Deus, honrando a Deus em tudo, honrando a Deus naquilo que você olha, que você toca, que você caminha, nos lugares que você vai, honrando a Deus, irmãos. Honre a Deus, porque quando Deus escolhe um lugar, Ele vem e derrama a sua glória.
E eu creio que Deus está fazendo algo na casa de oração, irmãos. Vocês vão viver o melhor final de ano da vida de vocês. Sabe, essa virada vai ser marcada. O Senhor está me falando, faça uma carta para Deus nessa virada. Faça uma carta para Deus. E você vai ver até no final de 2017, irmãos, os sonhos do seu coração sendo realizados. Porque aonde existe honra, é um lugar de milagre. Aonde existe honra, é um lugar onde a operação de prodígios e milagres acontece, cura. É um lugar onde Deus está, é um lugar onde Deus gosta de estar, o Éden. Que nessa manhã possamos voltar do lugar que a gente não podia ter saído. Vamos voltar para o Éden. Esse é o lugar. Todo solteiro aqui não deseja ter alguém que só tem olhos para você? Você, mulher, não queria um homem que só tinha olhos para você? E você, homem, não deseja que uma mulher só tenha olhos para você? E vice-versa. Porque o desejo do seu coração é voltar a viver o que Adão e Eva viveu. Adão olhava, via Eva. Eva olhava, via Adão. Um lugar de honra. E todo dia Deus visitava aquele lugar, porque Ele tinha prazer de estar. Que nós possamos caminhar de volta, irmãos. Voltar para o Éden. Voltar para esse lugar onde a gente nunca podia ter saído. O lugar onde nunca a serpente deveria ter sido permitida de entrar no nosso coração para causar desonra. E Deus está querendo nos levar para lá de novo. Deus está querendo levar casamentos aqui para aquele lugar de honra. Deus está querendo levar adolescentes, jovens, líderes aqui para esse lugar de honra. Irmãos, olha, não tem como viver a visão do MDA se não existir honra. Não tem como. Vamos trazer a honra. Vamos abrir o nosso coração para ser tocado pelo Espírito Santo. Assim como eu fui tocado, irmãos, eu recebi esse toque do Espírito Santo para que eu pudesse aprender a honrar. Para que eu pudesse oferecer a Deus uma honra. Assim como o Seymour fez. Ele pegava o caixotinho de madeira na rua Azusa, aquele caixote de tomate, ele começava a pregar. E ele honrava tanto a Deus, que a glória de Deus veio. A honra nos dá o direito da presença. A desonra tira o direito da glória. Assim que o diabo peca, ele perde o direito de estar com Deus. Assim que Adão peca, ele perde o direito de estar com Deus. Mas à medida que nós honramos, nós atraímos a glória de Deus, irmãos. Nós atraímos a presença de Deus de volta. Aí você vai estar num ambiente de honra, lá na sua casa, quando você dobrar o joelho no seu quarto. O Deus que te vê em secreto, Ele vai começar a ouvir as suas orações. Quando nós geramos esse ambiente de honra, cumpre-se aquilo que aconteceu em Gales. Quem era Gales? Nada, mas quando a presença de Deus veio, tudo mudou. O que era o Sinai? Nada, mas quando a glória de Deus desceu naquele lugar, todo mundo vai lá até hoje. A promessa é ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, no final ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias. Irmãos, Deus está prometendo a presença dEle. À medida que nós honramos o chamado, Ele nos honra com a sua presença. Moisés está dizendo: eu não consigo. Ele fala: a minha presença vai contigo. Josué dizendo: olha, Senhor, eu não posso. Aí ele fala: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Irmãos, é a promessa da presença. Você não está sozinho. Você não vai liderar sozinho. Você não vai viver um casamento sozinho. Você não vai aprender a cuidar dos seus filhos sozinhos. Você tem o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo te ajuda. Fica de pé no seu lugar. Honra. Vivermos uma cultura de honra. Vivermos uma cultura de honra. Nessa manhã, irmãos, eu creio que existem pessoas aqui que precisam se arrepender, porque você tirou a desonra você tirou a honra da sua vida e colocou a desonra. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que são pessoas que deixaram o pecado entrar, assim como a serpente entrou no paraíso, que deixou entrar no casamento, que deixou entrar nos seus olhos, deixou cair no seu coração. Pessoas que não honram os pais, não honram a mãe,
Pessoas que não honram os líderes, não conseguem honrar eles, porque está cheio de amargura e ressentimento. Irmãos, nessa manhã, eu creio que nós precisamos finalizar isso, finalizarmos esse congresso aqui, honrando a Deus e honrando as pessoas. Eu queria convidar pessoas aqui que desejam viver uma cultura de honra. Pessoas que desejam experimentar o que um dia eu experimentei, irmãos. Foi tão extraordinário, que quando eu pedi perdão para o meu pai, irmãos, eu pedi perdão para o meu pai. 4 meses depois eu passei no concurso federal. 4 meses, irmão, depois. Porque a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. É chave. À medida que você honra, você vai sendo honrado por Deus. Em qual ponto da sua vida existe desonra? Que você possa se arrepender nessa manhã, irmãos. Se arrependa de tudo aquilo que tem sido abrolhos e espinhos, gerando maldição na sua descendência, segurando o teu ministério de crescer. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que deseja viver uma cultura de honra. O quanto temos honrado a Deus, aos pais, às esposas, aos líderes, aos pastores. Confesse com seus lábios todo o processo de desonra, todo adultério, todo o pecado de pornografia, toda lascívia, toda fofoca, toda desobediência aos pais, toda desonra aos líderes, aos pastores. Me deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Amor perfeito sempre esteve. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços
Espírito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Irmãos, olha, Teus braços é meu descanso. vamos nos esforçar um pouquinho para honrar mais, amém, irmãos? Nós não vamos sair daqui perfeito, mas nós precisamos nos esforçar para que sempre a gente possa honrar. Sempre é o que eu faço, irmãos. Eu não sou perfeito, mas eu me esforço para poder honrar. Honrar em tudo. Que a sua casa seja um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde os seus filhos têm prazer de estar, onde o seu marido tem prazer de voltar para casa, aonde a célula, não existe lugar melhor para que a célula aconteça, porque é um lugar tão gostoso, irmãos. A célula é um lugar de tanto amor, de tanta alegria. Aí nós vamos estar cumprindo nosso chamado integralmente. A presença de Deus vai vir. A presença de Deus vai vir. Olha, sabe, irmãos, à medida que nós vamos vivendo, a gente tem que entender uma coisa: que nós não podemos parar de fazer o que fazemos, à medida também que nós não somos honrados. Porque eu não honro quem me honra, eu honro quem é digno de honra. Então, por mais que aquela pessoa não me honra, o meu dever é honrar ela. Pode ser que você não receba a recompensa da honra. Eu me lembro de uma história que 2 missionários estavam fora e eles ficaram 50 anos fazendo missão. Eles ganharam almas, batizaram pessoas, constituíram igrejas, abriram igrejas, plantaram igrejas, fizeram tudo, irmãos. Ficaram 50 anos longe da sua igreja. Quando eles voltaram, baixa um pouquinho, por favor. Quando eles voltaram, eles estavam voltando no navio, e eles olhavam lá para a margem do porto, e eles viram assim uma grande plateia, com bandeira, com faixa. E quando eles olharam, estava muito longe, e falou: nossa, a igreja veio nos receber, nós vamos ser honrados. Só que na hora que eles começaram a subir, foram passando pelas escadas, estavam na segunda classe, na hora que eles foram descer do navio, aquela plateia tinha toda ido embora. Provável que tinha chegado alguém famoso antes deles. Não tinha ninguém, irmãos, nem o pastor foi lá. Ninguém foi receber os 2 missionários, já estavam velhinhos, 50 anos fazendo missão. Quando eles chegaram, na hora que eles desceram da escada do navio, bateu uma tristeza no coração deles, e eles se sentiram desonrados. Eles falaram: olha, ninguém veio nos honrar, ninguém, nem o pastor veio, ninguém da igreja. Essa é a recompensa de 50 anos servindo a Deus. E o homem ficou, irmãos, mal-humorado, se entristeceu, foi para casa reclamando no ouvido da mulher. Chegando em casa, aí o homem falou para a mulher: mulher, ore a Deus e pergunte para Deus se é essa a nossa recompensa, se é essa a nossa honra ao voltar para casa. Pergunte ao seu Deus se era isso que nós merecíamos, depois de 50 anos, cumprindo o ministério do chamado missionário. Aquele homem saiu pelas ruas, para que o tempo passasse, e aquele mau humor diminuísse um pouquinho, e a mulher foi orar. À medida que o homem chegou em casa, quando ele entrou dentro de casa, ele perguntou para a mulher: você orou a Deus? E perguntou se era isso que nós merecíamos ao voltar para casa? Aquela mulher olhou nos olhos do seu marido e disse: nós ainda não voltamos para casa. Honre, sem pensar em receber algo em troca. Pastoreie, lidere,
ame a sua esposa, ame o seu esposo, cuide dos seus filhos, honra a vida deles, irmãos. Eu creio que a lei da semeadura é verdadeira. Quando eu honro, eu vou ser honrado. Mas mesmo que eu não seja honrado, um dia, hoje eu estou querendo voar aqui, irmãos. Olha, irmãos, honre sem pensar em receber em troca, porque um dia você vai voltar para sua casa. Nós não somos daqui. Quando você chegar na sua casa, o que o teu pai tem para você lá em cima? Qual tesouro você juntou lá em cima? Aonde a traça e a ferrugem não corroem? O que você fez, irmãos? O que você tem para oferecer a Deus? Sabe, tente, irmãos, viver uma vida que honre a Deus. Por mais que você conquiste muitas coisas aqui na terra, lembre-se de ajuntar tesouros no céu. Porque olha, escuta, você está ouvindo isso de alguém? Eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fui publicado no Diário Oficial da União como um servidor federal. Pensa em alguém, irmãos, que eu creio que eu tenho uma realização profissional. Agora, tudo isso não vale nada lá em cima. Irmãos, não vale nada. Aí você me pergunta, olha, irmãos, eu fico 4 dias em Campo Belo e 3 dias fora dando aula. Esses 4 dias, sempre eu estou abrindo mão de poder estar na minha casa. Eu não sei quanto tempo não faz, irmão, que eu paro lá na minha casa para me deitar e falar assim, agora eu vou assistir um filme. Tem tempo, irmãos. Raramente a gente faz isso. Eu abro mão de tudo para fazer discipulado até 1h da manhã, para fazer supervisões, e a gente rodando, a gente ir no Tadel, e irmãos, é tanta coisa, irmãos. Sabe, tem dia que a gente fala assim, nossa Senhor, eu estou precisando de férias, porque eu estou tão cansado. Eu estou agora já no final do ano, irmãos, eu não sei quantas vezes que eu preguei esse ano, é no mínimo 5 vezes por final de semana, todo final de semana, irmãos. Sabe, meu corpo está fadigado, eu estou cansado do meu corpo, mas a minha alma está renovada, porque eu estou servindo e honrando a Deus. Aí me dá força, porque eu falo assim, eu não precisava estar vindo aqui, irmãos. Eu tenho salário de doutor numa universidade, eu não precisava estar aqui. Mas é porque eu tenho esperança em você, irmãos, que você vai ser a resposta da palavra de Deus. Eu tenho esperança nessa geração, eu acredito em você, eu acredito que você vai dar certo, eu acredito no seu chamado. Alguém acreditou em mim, irmãos, por isso que eu estou aqui. Eu preciso honrar vocês. Eu acredito no chamado de Deus para vocês. À medida que eu fui honrando a Deus, preservando a minha juventude, abrindo mão dos meus desejos, sabe, de nunca ter fumado, nunca ter bebido, casado virgem, cuidado da minha vida, irmãos, com todo o zelo, com toda a dificuldade que você tem, preservando a santidade de Deus em mim. À medida que eu honrei a Deus com isso, Deus me honrou. Não pense que você será honrado por uma honra que você não deu. Eu oro por essa igreja, irmãos, e eu creio que vocês vão avançar muito. Nós, assim, olha, tanto a nossa igreja, o pastor Daniel, que é o nosso amado pastor, aquele que cuida da nossa casa, sabe, nós sabemos, eu estava conversando com ele essa semana, né, encontrei com ele no Tadel, e falei, pastor, eu estou indo lá, na igreja do pastor Antonini, né, eu falei Antonini, ele entendeu, irmãos, e assim, eu falei para ele, ele falou, nossa, que bênção, vai lá, profetiza sobre a vida deles. Irmãos, eu estou aqui debaixo dessa unção, sabe, uma unção onde a gente tem experimentado maravilhas naquela cidade. A gente construiu um templo, o pastor teve lá já, um templo para mais de 2.000 lugares, 2.500 pessoas cabem no nosso templo, com galeria, um milagre. Lá em Campo Belo, lá é fábrica de costura, que domina a renda da cidade, salário mínimo. Como é que a gente construiu aquilo lá? Irmãos, a gente honrou a Deus. A gente deu tudo que a gente tinha. A gente deu oferta, dízimo, a gente deu tudo. Tudo. Para poder chegar agora, estamos terminando o nosso acampamento para 480 lugares. Irmãos, é um avivamento, é um milagre. Mas se você olhar para a igreja de Campo Belo, se você olhar para a característica daquela igreja, de uma igreja que deu certo na visão do MDA, sabe, uma igreja que tem crescido,
Uma igreja que tem mudado a cidade, tem transformado aquela cidade, irmão. Se você olhar para a nossa igreja, você precisa entender que aquela igreja é uma igreja de honra. É isso. Essa igreja nunca vai crescer se não existir honra. Então honra o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Honra os seus pastores, honra seus líderes, honra seus pais. Sabe, vamos gerar essa cultura de honra. Tem alguém disposto, irmão? Gerando essa cultura. E eu quero ouvir, irmãos, ano que vem, qualquer momento que eu encontrar com vocês, testemunhos poderosos de pessoas que colocaram em prática isso. Aí os casamentos foram mudados, as células multiplicaram, a igreja avançou, essa juventude, irmãos. Aí vai ter que até proibir gente casada para vir o ano que vem, irmãos. Porque vai ser jovem demais. Obrigado pela crença de vocês, viu? Obrigado aí. Amém, irmãos? Aí depois você faz um só para casados. Amém, pastor? Faça assim com a tua mão. Receba a unção de honra. Você vai ter um desejo de honrar, viu? É isso que Deus, o Espírito Santo vai fazer. Você vai ter desejo de honrar. Que caia sobre a sua mão honra. Que o Espírito Santo coloque as mãos dele sobre as suas mãos. Filhos que honram os pais. Senhor, transforma, nos perdoe por ter perdido o ciclo da honra. Nos perdoe por ter saído do ciclo da honra. E leva essa igreja a viver uma vida de honra como ela nunca viveu. Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Que nós venhamos fazer sem pensar em recebermos em troca. Mas eu creio que existirá tanta honra aqui, que pessoas serão honradas aqui na terra ainda. E aqueles que não receberem honra alguma aqui, serão honrados nos céus, pela honra que eles praticam aqui. Eu abençoo você. Diga comigo: Senhor, nesta manhã eu desejo viver uma cultura de honra. Traga sobre a nossa igreja um tempo de honra. Honra aos pais, honra aos líderes, honra aos patrões, honra aos professores, honra aos pastores. Honra, Senhor. Eu recebo honra dos céus. Eu serei conhecido como Ben-Shahar, como filho da honra. Diga amém. Irmãos, fica aqui na frente. Deixa eu ver aqui o negócio. Amados, aqui. Vamos dar o melhor louvor que a gente já deu para Deus? Porque assim, eu penso assim, irmãos. Dançar antes que o mar se abra é só para gente parecida com Paulo e Silas. Geração de Miriam é maravilhoso, mas só dança depois que abre. É quando o namorado vem, quando o emprego vem, quando o salário melhora. Mas se levantar uma geração que antes que o mar está fechado na sua frente, e pela força da adoração, do louvor e da honra que nós exalamos, fazer o mar abrir, irmão. Será que tem alguém aqui com um negócio desse, irmão? Paulo e Silas, eles começaram a louvar, e as paredes caíram, irmãos. Olha que coisa poderosa. Ele estava dentro da cadeia. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Olha que interessante, Êxodo capítulo 14 diz assim: e soprou Deus sobre o mar vermelho um vento oriental. Diga comigo, oriental. Se você olhar na geografia bíblica, eles estavam no ocidente. Ocidente, oriente. O mar, na verdade, o mar vermelho, irmãos, em Êxodo 14, ele começou a abrir do outro lado. Os olhos do povo não estão vendo, está todo mundo querendo voltar para o Egito, saudade da cebola, do pepino, saudade de ser escravo. Não tinha ninguém dançando, não existia louvor nenhum, porque ninguém dança, parece que antes que Deus faz. Mas como Deus está levantando uma geração de Paulo e Silas, à medida que você não está vendo, você sabe que Deus está fazendo. Olha aqui, só cria a cena. O mar está abrindo do outro lado, irmãos. Aqui, ó, o povo reclamando daqui. E Deus está rindo do céu. Falei assim, mas por que o povo está reclamando? O mar já está abrindo. A honra está vindo.
Porque o crente não anda por vista, anda por... Será que você podia dar, no meio desse deserto que você está, desse sofrimento, dessa ausência, você podia dar o melhor louvor a Deus nessa manhã, irmão? Será que você consegue mesmo? Porque sem luz aqui não vai ter pisca-pisca, nem nada, porque não dá nem claridade, irmãos. Será que você consegue oferecer o melhor louvor a Deus e honrá-lo aqui nessa manhã? Que a gente possa finalizar honrando a Deus, porque é através dele que estamos aqui. É por ele, toda a honra seja dada a ele, irmãos. Tem alguns dançarinos aqui? Cadê as meninas da dança? Vem aqui para frente aqui. Você vai puxar a dançarina. Vem cá, você é dançarino. Vem cá, não, você vai dançar. Puxa ele, gente. Traz ele para mim. Cadê as meninas, gente? Cadê as meninas, ué? Cadê, ué? As bailarinas da igreja? Não tem, não? Tiago, vem cá. Solta esse negócio para nós aí. E aí? Vamos lá! Que é isso, Belo Horizonte? Abre os braços, diz Deus. Vamos filmar, que essa vai ser a chamada do Acampa 2017. Vamos filmar aqui, ó. Grita o nome dele. Grite! As duas mãos lá em cima, batam palma comigo, porque eu preciso Te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. E aí? Quanto és a minha alegria, eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa. Te dizer o que eu preciso do Senhor. Os braços abertos para abraçar a glória de Deus, vai. Chama ele de pai, amor. Grita o nome dele. Cadê as mãos? E aí? Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não. Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Deus da minha vida, sou a tua casa. Deixa eu te dizer. Eu preciso. Canta. Deixa eu te dizer. Simona Cacau Santos, joga essa mão lá em cima e bate palma comigo.
Aleluia. Amém, irmão?